sobre definições. O medo. O medo é inversamente proporcional ao livre exercício. O medo é inversamente proporcional ao livre exercício do amar. Me chamo Guilherme Salgado, nasci aqui na cidade de Timóteo, no Vale do Aço. A minha infância foi bastante legal, uma infância comum, de menino de interior mesmo. Nossa, eu sempre faço essa retrospectiva, né, na memória. E eu me lembro que o exercício da escrita, ele existe comigo assim, enquanto uma perspectiva de terapêutica quase mesmo, né? E desde os 12, 13 anos de idade, que eu sempre, desse tempo para cá, pelo que eu me lembro, é um tempo que eu já comecei a pensar muito e a questionar muito as questões da vida, as questões dos status quo, né? Dos que estava posto. Nunca pensei em publicar nessa época, eu não pensava em publicar, não pensava que eu virasse um escritor, virasse um poeta, né? Mas sempre tive muitas ideias divergentes das ideias comuns, das ideias postas, sempre questionei muito, né, as ideias postas. Então a escrita sempre me ajudou nesse ponto. Eu não virei poeta agora que publiquei um livro. Eu sempre fui poeta, né? Para mim, ser poeta é um jeito de ser e estar no mundo, né? Eu tenho até uma poesia minha que eu falo que poesia é desenho de quem não sabe escrever. Logo, eu não sabia desenhar nem escrever, eu virei poeta, né? Então, o exercício da reflexão sobre a vida mesmo. Poesia serve para tudo, inclusive para nada, né? Essa despretensiosidade da poesia, né? Mas, ao mesmo tempo, a minha poesia, ela vem no primeiro e no segundo livro, muito linkada à poesia engajada, à poesia crítica, à poesia denunciadora, à poesia libertadora ou libertária, pela minha construção histórica enquanto sujeito. Por exemplo, quando eu venho entrar na universidade no curso de fisioterapia aqui, eu vou primeiro para as áreas técnicas, né? Fui monitor de anatomia, as áreas técnicas educacionais, né? Então, tudo que eu me envolvi até hoje, a coisa por si só se esgotava, se eu não utilizasse, se eu não a utilizasse como ferramenta ou arma de libertação, né? É engraçado porque a questão da arte mesmo na minha vida, ela emerge desse lugar da saúde, porque quando eu vou me dedicar aos assuntos da saúde num aspecto mais ampliado, eu comecei a me envolver por várias searas e aí eu encontrei a educação popular, né, que é o movimento de educação popular e saúde. Então é aí que eu me vi que eu, de certa forma, eu nunca fui fisioterapeuta, clinicamente falando. Eu utilizei esse universo da fisioterapia, eu ampliei ele para o universo da saúde coletiva, e quando eu cheguei na saúde coletiva, ampliei ele para o universo da educação popular e saúde, que ampliei para o universo da educação popular. Então, aí eu já me perdi, e ter me perdido, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque no ter me perdido que eu tenho me encontrado, né? E aí surge a perspectiva, um grupo político de amigos estavam na Bahia, organizando uma instituição para aumentar para se estimular ao universo da saúde da família. E aí eu fui para lá, aí teve um processo seletivo, eu passei no processo seletivo e fui para a Bahia para trabalhar no estado, mas eu estava fugindo de algumas coisas já, na verdade. Quando eu chego na Bahia, eu encontro com outro universo que é o celeiro cultural que a Bahia consegue agregar. E na Bahia eu começo a trabalhar com o samba, né? Conheço o samba de roda, conheço o samba, encontro um grupo, começo a fazer aula de pandeiro, eu preciso me expressar mais, trabalhar com música, tá? Eu gosto disso. Aí eu começo a trabalhar muito com isso. De certa forma, a Bahia é um grande potencializador, mas não a Bahia pela Bahia, assim, entendeu? Para não também cair nesse universo folclórico de que a Bahia é linda, a Bahia é isso, não é bem por aí. Porque eu acho que as instituições, os lugares, as universidades ou os estados,
eles não são nada por si só, né? Toda instituição, todo lugar ele é feito por pessoas, né? Então, na perspectiva do encontro mesmo, assim, eu tive a oportunidade, o privilégio, vamos dizer assim, de encontrar com pessoas incríveis que me jogaram para frente desse universo da arte, né? Da criação. Essa questão que a arte, para mim, na verdade, tem a ver com potência criativa. Então, até que ponto que o cidadão, o sujeito, tem a oportunidade, condições ideais para que ele exerça a sua potência criativa de forma autônoma no universo que ele trabalha ou que ele vive. Para mim o problema é assim, ser artista, tem uma frase minha, ser artista é ter concessão para a loucura sem ser estigmatizado como louco na sociedade contemporânea. Esse é a primeira auto-epígrafe do meu primeiro livro. Então não é que todo mundo tem que pintar um quadro, todo mundo tem que escrever uma poesia, todo mundo tem que tocar um violão. A minha linha de defesa não é essa. Um cozinheiro, né, um mestre de cozinha que cria qualquer dia, qualquer hora, a partir do seu universo, ou um cozinheiro que trabalha numa cozinha industrial, servindo os operários de uma empresa. A gente dá um estudo de caso interessantíssimo, você pegar até que ponto que cada sujeito está limitado, está desprovido de poder construir a sua história, né? Itinerância poética. Ele veio primeiramente como o título do primeiro livro. Por quê? Eu tinha organizado várias poesias minhas, que eu tinha escrito desde os 16 anos de idade, né? E quando eu vi esse livro organizado, a minha amiga até que foi editora, ela fez o editorial desse livro, ela observou, não, Guilherme, que legal, você registra todos os lugares, né? Todos os dias. Toda poesia sua tem um espaço-tempo definido do local onde você estava, né? Do tempo que você estava. Achei bem legal isso, achei bem legal, bem seu isso, né? E aí, pô, tem que pensar um nome para o livro. O livro estava já todo organizado, né? Vamos pensar um nome para esse livro, e foi. Até que foi assim, pô, velho. E cada poesia tinha escrito em algum lugar, né? Eu tinha viajado muito já. E aí eu falei assim, rapaz, itinerância poética, veio essa palavra. Itinerância poética. E ficou. Aí lançamos o primeiro livro, foi muito intenso o nosso primeiro livro, porque a gente fez todo artesanal, todo local, no mesmo bairro que a gente fez. E aí a gente fez 400 cópias desse livro, 400 cópias em português e 100 em espanhol. E aí eu olhei assim, que loucura, né? Quando eu vi aquele monte de livro na mão, eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço com esses livros? O que eu faço com esses livros agora? Que loucura. Um amigo meu falou assim, olha, seu trabalho não chama itinerância poética, você tem 400 livros? Então você precisa, na verdade, circular, viajar, mostrar esse livro, né, para as pessoas. E aí o que veio para ser o nome do livro acabou virando um movimento. E aí foi que eu comecei a viajar para lançar o primeiro livro. Aí eu fiz lançamento desse primeiro livro em Salvador, no Rio de Janeiro, em BH, em várias cidades do interior da Bahia, em algumas cidades aqui no interior de Minas. Fui circulando em São Paulo, em vários lugares em São Paulo. Aí foi quando eu vi, eu já tinha rodado bastante. E aí foi, para continuar a circulação desse livro, eu comprei um Fusca. Esse Fusca rodou 5.000 quilômetros até Salvador, depois Chapada Diamantina, oeste da Bahia, depois Brasília, Uberlândia, São Bernardo do Campo e agora Copernic tá ali, ó. Aquele Fusca tá ali, ó, cheio de poesia pregada. E quem tiver pincel permanente, vai lá e faça poesia naquele Fusca. Então foi aí que eu assumi essa ideia de ser um ser itinerante, né? E aí agora eu tô com uma Kombi, que é uma biblioteca, eu chamo de Komboteca, né? Que ela, primeiramente, ela é uma biblioteca, ela também tem uma livraria que a gente vende os nossos livros, né? E também tem um cinema, né? Tem uma tela de cinema, um projetor, que a gente projeta filmes também, ela com cineclubismo, e também é um palco, é uma galeria de arte itinerante, que é justamente feita para agregar pessoas que têm produzido arte e cultura, principalmente a partir do universo das ruas, né? A partir da ocupação dos espaços públicos pelo público. Acho que esses movimentos da virada do século para cá, principalmente, foram muito importantes, até o ponto de eu chegar aqui em Timóteo e descobrir a partir da rede social, né, que existe um sarau chamado Rua Declama, organizado pelos moradores da região e por pessoas que realmente
vem dos lugares, vem das quebradas, vem dos guetos, vem das situações de opressão, ou vem de lugares que acreditam que pode existir, né, que existem, que acreditam que existe, que podem existir mais ainda movimentos autônomos, independentes de produção de arte e cultura. O terceiro trabalho de um livro, né, com uma amiga minha, que é um livro em arte postal, é um livro de arte postal, onde ela faz um desenho, eu escrevo uma poesia, e eu escrevo uma poesia e ela desenha. Ela é professora de artes visuais, do curso de artes visuais lá da UFRB. O nome do livro, temporário, né, o provisório, eu acho que vai ser ele mesmo, é Poesia é Desenho, que também surge de uma poesia minha, aquela que eu tinha falado lá no começo. E aí ela gostou muito disso, a gente está brincando com esse trocadilho. E lembrando da questão da paternidade, eu tenho uma filha de 1 ano e 2 meses, chamada Helena, que de certa forma é um ser que me ajuda muito no processo de criação. Então, existe uma fase pré e pós-pai, com certeza. Depois que eu me tornei pai, parece que eu fiquei muito mais sem vergonha. Nesse sentido de não ter vergonha de expor o meu trabalho, né? O meu universo criativo. De ser descarado mesmo com o Dina Bahia. Posso me considerar hoje um adulto privilegiado, que mantém dentro de mim uma criança livre e libertária. Se hoje eu tento ser um adulto libertário, com concepções libertárias e práticas libertárias, é porque eu acho muito porque eu tenho tido uma infância mais livre, assim. Então você pode dizer que era feliz? Eu acho que felicidade é um conceito sempre transitório, né? Ninguém é completamente feliz, ninguém é completamente triste. Senão, se a gente fosse completamente feliz, a gente seria o Peter Pan, né? Na Terra do Nunca. Mas eu me considero que eu sou uma pessoa em constante busca da felicidade, da alegria, sempre minha para com os outros, né? Que eu acho que felicidade só existe se compartilhada, né? Então, todo movimento que eu busco, através da poesia, através do samba, através da educação, através das vivências, dos encontros, buscando meu estado de felicidade no encontro com os outros. Então, enquanto tiver uma pessoa triste por dificuldades sociais, socioeconômicas, por preconceito racial, por práticas opressoras, né? Quando tiver alguém oprimido, eu acho que eu serei um sujeito parcialmente feliz. Que é essa poesia que eu acho que a primeira prisão que a gente tem é familiar, né? Da instituição família. Então a primeira que eu acho que a gente precisa romper é com ela, assim, na minha crença, assim, né? Que é, na vida não há posse. Assim como os versos, os filhos não são nossos. Ele vem através da gente. Assim como dizem ou fazem outros amigos poetas libertários das ruas, dos becos e vielas, com seus versos verbos livres, também livres, eu confesso, eu também eu vendo poesia, mas cuidado, que o uso indiscriminado dessa substância pode causar efeitos colaterais jamais vistos, jamais sentidos, contanto vividos. O uso dessa substância indiscriminado pode causar liberdade gratuita, gozo coletivo, amor incondicional, solidariedade plena. Mas cuidado, o Ministério da Saúde adverte: não confiem em poetas e muito menos nos seus versos sujos. Deixa o teu rosto coladinho ao meu, sim, beija-me. Eu dou a vida pelo beijo teu, beija-me. Todo ser humano é artista, intelectual e cientista. Partindo dessa prerrogativa, não existe o ser iluminado que tem o dom simplesmente da arte, que é só a partir do dom. Se não é o morro de Sião,